Olá, meus queridos amigos, peço desculpas aí e tal. Vamos começar o nosso programa nesse momento geopoliticamente muito engraçado que passamos, que é o momento agora. Tá com delay aí, vamos lá, cuidado com o delay. Que é o momento em que o Brasil volta a ser taxado pelo senhor Donaldo Strumpfer. Se eu não me engano. Toda visita da família Bolsonaro nos Estados Unidos vem uma má notícia depois. Pois é, né? pois é. O Donald Trumpfel, só pra avisar vocês, o sobrenome dele é Trumpfel, ele tem um sobrenome alemão, e ele fez uma redução pra ficar Trump, né? Ele sempre guarda uma surpresinha pra gente, né? Vocês precisam entender algumas coisinhas sobre Donald Trump, antes da gente falar, fazer análise geral, porque esse tema é meio fácil e até repetitivo. O Trump, ele liga primeiro pro Trump, segundo pro Trump, terceiro pro Trump, quarto para a família do Trump, quinto para os amigos de negócio do Trump, sexto por parceiros meio controversos, sétimo para os Estados Unidos da América, oito para um ou outro puxa-saco internacional deles. É isso. O Trump não liga para você. E eu começo a live falando isso porque as pessoas tendem, isso é um comportamento recorrente, a achar que política internacional, dado que existem afiliações ideológicas, é tipo assim, o meu time contra o seu time. E aí o Trump é um aliado nosso. Vocês já viram aqueles memes, né? Eu mesmo tenho alguns memes lá que tem o Spriella, tem o Bukele, tem o Milley, tem eu. As pessoas criam certas fantasias, que tem algum fim eleitoral, as fantasias, claro, e tudo bem se ficar como fim eleitoral, achando que as pessoas são amigos na seara internacional, que todo mundo é bacana com o outro, que o joguinho, olha, fulano é legal, não, Trump é do nosso time. O Trump não é do nosso time. Eu já falei pra vocês, tá? O Trump acha da gente o quê? São aqueles cucarachas lá da América do Sul, tal, beleza, ok. Nada especial, espero que eles não imigrem pra cá. É só isso. O Trump não tem grandes amores, nada. O Trump se preocupa com o Trump, tá? E qual é o status do Trump agora? Antes de eu falar nas tarifas, a gente tem que pensar esse status, porque vale a pena pegar essa notícia e colocar em tela ao mesmo tempo o vídeo que a gente até viu no Morning Show da Estátua da Liberdade enfrentando o Cristo Redentor. O Trump, ele está com um problemão. Passou já, tá, o primeiro ano de mandato dele. E a despeito de algumas pequenas vitórias que ele obteve, especialmente a vitória da Venezuela, o governo dele não se realizou. A ideia dele impor essas tarifas mundo afora e iniciar esse conflito geopolítico com a China não ficou clara ainda. Essa é uma realidade. E não funcionou e não se pagou. Você tem uma pressão inflacionária sobre a classe média correndo nos Estados Unidos. E eu tô falando de eleitores do Trump. E paralelamente, a gente tá falando aqui de um governo que voltou a se envolver em guerras internacionais. E um governo que se meteu numa guerra, comprando uma briga lá de Israel, com o Irã e etc. E que não foi bem vista pelo eleitorado republicano. O eleitorado democrata já é contrário ao Trump. Agora o eleitorado republicano tirou o pé do Trump. Então o Trump não tá num bom momento interno, tá? Teremos eleições das primárias ali eleições das midterms ali, e essas eleições parece que não serão muito bacanas para ele, tá? Então o cenário do Trump é de um cara que precisa, vamos dizer, gerar fatos e elementos para manutenção da sua posição política, e é uma posição que foi abalada. Enquanto você tá pegando esse link, dona Ana, levanta mais um link, tá? Pegue aí popularidade do Donald Trump. Pega aí pesquisas de popularidade do Donald Trump, vocês vão ver o que eu tô falando. Então você tem que pegar um cara que não está num bom momento e que se envolveu num conflito contra o Irã que não foi bom para ele. Do ponto de vista, vamos dizer, da política interna, ele se queimou. Ele foi visto novamente como, lá vai os Estados Unidos se meter em outra guerra, mandar os nossos meninos e gastar dinheiro com um conflito que não tem nada a ver conosco. E não pegou bem. Ele não está nesse bom momento. Segunda coisa, tá? O Irã, ele está tentando se tornar uma espécie de representante dos inimigos globais dos Estados Unidos. Então o Irã, vários vídeos que já vem saindo, mostra vídeos de IA bem merda, tá? É slop de IA, mas os vídeos colocam o Irã como se fosse uma força que está resistindo aos Estados Unidos, representando todas as forças que já foram oprimidas anteriormente pelos Estados Unidos. Tem vários vídeos nessa linha. Então toda vez que o Irã vê algum tipo de conflito com os Estados Unidos e alguma nação, eles tentam se colocar ao lado dessa nação, como se fosse o Irã representando a resistência a isso. Então bota aí esse The Economist, mostra aí como é que tá a popularidade do Trump. Desce. Aqui, março de 2025 é quando ele entrou, tá? É a curva dele.
Lá pra esquerda. Março de 2005. Aí. O Trump entrou ali, tá? Ele é a linha vermelha, tá? Então toda essa linha vermelha. Você fala, mas o que é aquela linha cinza do Biden? Eles estão fazendo uma comparação do Biden quando o Biden assumiu o mandato em 21. O Biden assume o mandato em 21 com uma popularidade maior e ela vai caindo, tá? E depois ela vai dar uma mergulhada. O Trump, como vocês podem perceber, ele foi perdendo popularidade ao longo de 2025. Aí vai de janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril ali, ó, de março para abril, você tem vamos dizer, o aprofundamento, não, março para abril agora desse ano, de 26, o aprofundamento do conflito com o Irã. E o que você tem? Um mergulho na popularidade do Trump, um grave mergulho na popularidade. A gente tá falando aí de um cara que tá, vamos dizer, altamente, vamos colocar aqui, reprovado. Tá? Ele está abaixo dos 50%, ele está abaixo da taxa de aprovação, ele está bem mergulhado, tá? Nessa reprovação. E é um cenário muito ruim pro Donald Trump. Você vai eleger deputados, senadores, os tais midterms, eleições que acabam avaliando o mandato, a sensação é de que o Trump tá boiando. Ele havia dito que ia colocar os Estados Unidos, olha só, eu vou colocar os Estados Unidos fora de qualquer guerra, e eu vou fazer com que os Estados Unidos resolvam na base da diplomacia a guerra Ucrânia e Rússia. Vocês lembram disso? Quem tá no chat fala, lembro. Esse era o argumento do Trump. Tá rolando esse argumento, Donana? Não tá. Os Estados Unidos tá mais... Assim, a guerra da Ucrânia continua e os Estados Unidos estão envolvidos em mais guerras. Então, assim, esse gráfico aqui, temos aqui o cenário de Donald Trump. Paralelamente, Donald Trump ele tá sendo muito pressionado. Isso é uma coisa que vem lá do governo Obama com a questão das terras raras, tá? Desculpa, eu tenho que fazer um preâmbulo, mas esse preâmbulo é importante. Os Estados Unidos, eles eram os maiores produtores mundiais das tais terras raras. Produtores não, eles eram os maiores mineradores e tinham a tecnologia do processamento caríssimo e altamente poluente. A empresa americana que cuidava disso, uma empresa que ficava lá na Califórnia, ela vai quebrando e a China vai comprando ativos nessa área e desde os anos 80 a China investe num programa nacional de terras raras. A China começa a investir nos anos 80, tem uma frase muito famosa do Deng Xiaoping que fala o seguinte, olha, as terras raras serão para a China o que o petróleo é para a Arábia Saudita. E ele começa a montar, já dos anos 80 para os anos 90, uma cadeia complexa envolvendo terras raras na China. Tudo isso porque a China tem muita terra rara, e a China também não tem, vamos dizer, grandes leis ambientais que impedem eles de fazer um tratamento e o processamento das terras raras que polui demais. Então, China se encaminha para isso. No governo do Obama, você já começa a ter, né, esse mal-estar com o fato da China ter a produção desses minérios e dos Estados Unidos depender deles. E aí, quando os Estados Unidos vão para uma guerra tarifária com a China avisa, eu vou tarifar então a terra rara. Se tarifou terra rara, e na verdade os ímãs, semicondutores, todos os produtos oriundos dessa produção e processamento das terras raras, a indústria de alta tecnologia da China, dos Estados Unidos acaba. Há pânico em geral nos Estados Unidos, e a gestão Trump precisa procurar parceiros para isso, tá? Então o contexto, eu preciso colocar o contexto americano dentro desse prisma, tá? Estamos falando disso que a gente quer fazer uma análise séria sobre esse tema. Então, vocês têm um contexto aqui na mesa. Segundo ponto que é importante a gente colocar na nossa análise. Relação dos Estados Unidos com a América Latina. Todo mundo sabe, eu já comentei em live, o Orlando já escreveu muito, a gente tem uma revista Valete dedicada a isso, aquela que os Estados Unidos estão com a perna toda arreganhada, né, do lado de um chicano e de um brasileiro. Os Estados Unidos, eles entendem que numa guerra com a China, a América Latina é uma reserva de valor. É uma reserva de valor porque ela tem recursos minerais, recursos geopolíticos estratégicos. Por exemplo, a área dela, a área de passagem entre o Ocidente e o Oriente, o Canal do Panamá é um exemplo. Recursos naturais que vão da Groenlândia até a Patagônia. Posição no globo para você posicionar armas e exércitos. Um exemplo é a Groenlândia. A Groenlândia, como está no topo, você pode atirar um míssil que sai da Groenlândia e chega na Rússia. Você tem várias vantagens aqui no continente americano, que é vista como uma reserva por parte dos Estados Unidos. E os Estados Unidos começaram a fazer a sua opção de gestão nessa reserva. Coloca o Marco Rubio como secretário de Estado. E eles começam a interferir. Eu vou tomar a Groenlândia, não, Panamá é meu. Não, invade a Venezuela, não, vou resolver Cuba. E aí estão interferindo, inclusive no Brasil. O Brasil, que é um aliado na América Latina, geopolítico durante o governo Lula, da China. Então, coloque todos esses elementos aqui, dentro deste contexto geral, tá? Aqui no Brasil, ele tem um aliado político que ele considera um aliado leal e devotado a ele, que são os Bolsonaro.
Coloque na mesa também o fato do Joesley Batista, o maior produtor de proteína animal do mundo, ser hoje um doador do Trump e um parceiro de negócios do trumpismo lá em Mar-a-Lago. Coloque as interferências eleitorais que eles querem fazer no Brasil e o interesse, vamos dizer, descarado que eles têm sobre as terras raras. Coloque a ideia que hoje o Joesley Batista comprou a Avibras, que ele está investindo em termoelétrica no Brasil, que ele já saiu do ramo da carne no Brasil e que ele também está interessado em comprar terras raras no Brasil. Coloque o fato do Joesley Batista, parceiro do Trump, ter comprado poços de petróleo na Venezuela. Inclusive comprou com o ouro caro. Tá? Então há um novo interesse político do governo americano nas terras raras no Brasil, do governo americano em controlar e tutelar a América Latina e do governo americano colocar de joelhos e tutelar o Brasil. O Brasil sendo visto pelo governo americano como um parceiro que precisa ser colocado numa posição menor, importante porém menor, como fornecedor de recursos e parque de diversões para seus políticos e aliados, dentro do contexto em que a América inteira, da Groenlândia até a Patagônia, fica sob comando geopolítico dos Estados Unidos. Ok? Tá tudo na mesa. Eu falei assim, Renan, entendi. Agora vamos ler o jogo. Vamos ler o jogo. Eu sei, e já até comentei em entrevistas, que o governo americano tem um interesse aberto em destruir o PCC. Eles consideram o PCC uma entidade anômala, uma entidade que tem atividades nos Estados Unidos e que precisa ser enfrentada. O governo americano não liga pro Comando Vermelho, tá? O governo americano liga pro PCC. Isso eu tenho informações pessoais. Eu sei disso, já conversei com americanos importantes, gente de governo que coloca uma preocupação bem especial no PCC. Eu sei desse elemento, tá? E do outro lado, eu também sei que o Donald Trump está numa relação, num jogo complicado, mas positivo com o Lula. Tá? Então há um jogo complicado, entretanto positivo, com o Luiz Inácio Lula da Silva, em que o Lula é um parceiro que cede, mas que joga junto, que se pressiona, e o Lula pode ceder e intenciona ceder nas terras raras. O Lula não é mais aquele parceiro preferencial da China aqui. Na verdade, nem a China mais vê o Brasil nesse cenário. Então o Lula, ele tá tendo que jogar o jogo dos Estados Unidos. Então não é que o Trump tenha assim um grave problema com o Lula. Lógico que ele gostaria de ver um agente ainda mais submisso que o Lula ocupando a presidência do Brasil. Agora, que seria o Flávio. O governo Trump adoraria ver o Flávio, porque o Flávio seria basicamente um puxa-saco dele comandando a segunda nação mais importante do continente inteiro. Capite? O Lula é submisso, porque tem que ser em alguma medida, porque o Brasil é um país frágil. O Brasil ele não fez nada de lição de casa em termos de soberania. O Lula é uma piada. O Flávio é literalmente um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. Vou repetir, o Flávio é um enviado do governo Trump para administrar o Brasil. O Flávio representa o que há de pior na política do Rio de Janeiro, somado ao interesse do governo Trump aqui. Não há nada mais entreguista do que colocar Flávio Bolsonaro na presidência da República. Ok? O Flávio só é candidato, eu já cantei essa bola em outubro ou novembro, porque o Joesley Batista assim o decidiu com o Lula e com o Trump. Lá no fim do ano passado, tira o Tarcísio, é bom pro Lula que não seja o Tarcísio, bota o Flávio perde pro Lula. O Flávio mantém a aliança e a boa relação que ele tem com a família Trump e deixa o Lula ganhar. Todo mundo saía ganhando com esse acordo e todo mundo saiu ganhando com esse acordo. O Flávio Bolsonaro, nesse sentido, seria um títere dele. Então o Trump tem uma relação dúbia. A relação pra eles, eu vou colocar aqui, é dúbia. Então o Trump, ele solta ali, né? Vou transformar o PCC, o Comando Vermelho, em entidades terroristas e não sei o quê. E terroristas internacionais, porque isso tem um efeito em solo americano também. Aí o Lula vai lá e se adapta. Vamos ter que fazer acordo de cooperação com a CIA, papapi, papapá. O ministro da Fazenda do Lula já falando em cooperação com o governo americano e tal. E aí o Flávio vai e tira uma foto, né? E aí eles fazem, né? Vamos colocar aqui um joguinho de cena muito bacana. A fotinho tava ali pro Flávio, mas é uma fotinho cada vez mais constrangida. E aqui é um outro ponto que eu queria colocar pra vocês. Formalmente, o presidente da República americano, o Trump, não pode declarar apoio ao Flávio. Aquela foto foi uma bela de uma forçação de barra. Porque do ponto de vista diplomático, aquilo seria um incidente diplomático se fosse tratado como uma declaração de apoio. Tanto que o governo Lula e a imprensa entram em contato com o governo americano e o governo americano deixa muito claro, deixa expresso que o Flávio não teve nenhum tipo de atuação nesse caso. Ok, capite, todo mundo compreendeu? E aí, na semana seguinte,
vem essa taxação. Essa taxação é resultado do estudo que o governo americano fez, lá da briga do ano passado, tal, e ela é colocada novamente na mesa. E aí os interesses americanos são colocados novamente na mesa. Eles estão falando que coisas que vão do Pix à pirataria, do interesse das Big Tech americanas diante do Xandão, até taxação de produtos americanos aqui no Brasil. Aquilo lá representa um reposicionamento dos Estados Unidos nesse jogo, mas representa um alívio para o Lula. O Lula, ano passado, ele aumentou a popularidade dele mediante a taxação oriunda do Donald Trump. O Lula, quando colocou, o meu país está sendo taxado, está sendo alvo dessa injustiça, não sei o quê, o Lula aumentou a popularidade. E eu preciso lembrar para vocês que na cabeça do Lula e do Sidônio e da equipe dele, ganhar a eleição significa flutuar entre 3%. O Lula precisa virar 3% dos eleitores que estão antipetistas para o lado dele para fazer um voto útil nele no cenário contra o Flávio, que aí ele ganha a eleição. É pouco. E esse tipo de aceno em que o Lula está enfrentando o imperialismo e tal, é bom pro Lula. Pro Trump é bom também que mostra que ele está posicionando as relações comerciais dele com o Brasil em novos termos. E eventualmente, do ponto de vista material, saindo de qualquer jogo de cena, posiciona ambos para fazer um acordo sobre terras raras. Ok? Então o cenário é um cenário, como eu posso colocar, complexo, que as pessoas não estão entendendo por completo, mas que teve um pequeno benefício pro Flávio na semana passada, um respiro, e agora um benefício que pode ser permanente pro Lula nos próximos 2 meses. Especialmente se o Lula se colocar como alguém que vai resolver um problemão. Se o Lula, combinado com o próprio governo americano, combinado com o Departamento de Estado, e aí eu tenho que agora mover os pauzinhos para obter as informações e trazer para vocês. Se o governo Lula queria a seguinte historinha, tô sendo taxado, tal, pá. E aí, paralelamente, ele vai nos Estados Unidos e obtém um acordo com o Trump, como começou a sair na imprensa. Aí o Lula mostra que ele é o adulto na sala, que o Trump fala grosso, mas ele vai lá e resolve, que diferente do Flávio ele não é puxar saco. Este é o cenário que eu considero mais provável para as próximas semanas. Tá? Esse é o cenário. Digite 1 se vocês concordam com a minha leitura, digite 2 se não concordam com a minha leitura. Volto a colocar. Eu mesmo quero confirmar essa minha leitura de cenário com conversas com nossos amigos lá dos Estados Unidos. Tem muito amigo nos Estados Unidos que vai poder me dar, né, pequenos detalhes aqui. Tá? Like na live, pessoal. Estamos só com 6 mil pessoas aqui na live, pessoal. É muito pouco. Se estivesse no canal do MBL... 3.900 likes. Então, deem like e compartilhem a live com todo mundo, tá? Perfeito. Um cara botou igual ele fez com o Bush. Exato. Todo mundo tinha muito medo como seria a relação do Bush, George Bush, filho, com o Lula após o Lula ter sido eleito em 2003. Né? O Bush tinha sido eleito em 2000. E, cara, a relação foi ótima. Pontuar bem os Estados Unidos. O Lula sabe muito bem jogar o jogo do minoritário, do mais fraco. O Lula é sindicalista. Entendem? Né? O Lula, o sindicalista, ele defende uma força em tese hipossuficiente para obter um acordo. Ele gera uma dificuldade para conseguir obter um acordo. Hoje, no comando de uma nação que é hipossuficiente quando comparado dos Estados Unidos, ele se comporta dessa mesma maneira. Então ele vai tentar obter um acordo que o beneficie. Ele já fazia isso nos tempos de sindicato. Quem era o Lula nos tempos de sindicato? Era um cara que gerava uma greve, fazia um acordo com o dono da empresa, botava uma graninha no bolso, virava para os funcionários, conseguia um acordo, sou um herói. E jogo que segue. Ele se beneficiava. O que o Lula está fazendo agora, como presidente da República, é a mesmíssima coisa que ele fazia em idos de 78, 79, quando ele era líder sindical.